Olá, aqui é a Tabata. Esse é o segundo vídeo do Puxa Conversa. Muito obrigada a todos vocês que mandaram perguntas e comentários e bora começar a responder. O Alexandre Socas mandou pelo Twitter. Gostaria de saber sobre a questão dos professores da educação básica na reforma da Previdência. Qual a sua proposta? Apoia a que está sendo apresentada no relatório? Complicado 55 para mulheres e 60 anos para homens. Estamos vendo o governo negociar com vários setores. Alexandre, desde o primeiro dia que a gente está discutindo a reforma da Previdência, eu venho dizendo que não dá, na minha opinião, para a gente falar sobre a aposentadoria especial dos professores sem falar da carreira como um todo. E eu falo isso porque hoje a aposentadoria especial é sim uma política de valorização da carreira. A gente não pode simplesmente acabar com essa aposentadoria especial sem falar de salário, sem falar de condições de trabalho, da mesma forma que os militares fizeram. Então não é porque os professores não estão conseguindo se impor nesse debate que a gente vai admitir que uma das carreiras, que é das mais importantes para a democracia, para a sociedade, mas que é tão desvalorizada, fique ainda mais valorizada. Então eu sou contra a proposta que é hoje apresentada e vamos lutar até o último momento para a gente não ter mudanças na aposentadoria especial sem falarmos dessa carreira que é tão importante para o Brasil. Indo para a segunda pergunta, o Del Bento mandou também pelo Twitter a seguinte pergunta: acredita que os jovens estão mais preocupados ou não com a política? Del Bento, eu não sei dizer se eles estão mais ou menos. Agora, o que eu sei dizer é que tem uma coisa que me preocupa um pouco, que é o desalento que a gente vê na juventude. A gente fala muito da juventude que é nem, né? Nem trabalha, nem estuda. E eu fui provocada pelo professor Fausto, em um gabinete itinerante que a gente organizou, a falar do 100-100, que é uma juventude que hoje não tem emprego, que é uma juventude que está hoje sem educação. Então, me preocupa um pouco esse desalento, essa falta de esperança. A gente não pode abrir mão dessa geração inteira. Então, é por isso que eu falo com tanta segurança e com tanta firmeza de ensino técnico, de uma educação ao longo da vida, de uma inclusão desses jovens no mercado de trabalho, porque hoje a maior taxa de desemprego é entre os jovens. E a gente não dá conta de ter uma geração inteira que está crescendo e está perdendo os melhores anos de aprendizado que acontece hoje no Brasil. A próxima pergunta, também do Twitter, veio do Eduardo Laviano, que está perguntando o que eu acho do Enem digital e qual seria o melhor modelo de aplicação de vestibular num país como o nosso. Eduardo, a princípio eu não tenho nenhuma restrição para que a gente fale de uma digitalização do Enem, mas eu faço uma ressalva que eu já fiz publicamente de quão desigual o Brasil é. E essa desigualdade ela se manifesta não só no nosso nível de proficiência de leitura e escrita, mas principalmente em quão digitalizados nós fomos, na alfabetização digital. Uma criança, um jovem que na escola, aqui em casa, tem acesso a um computador, à internet, vai ter um desempenho em um Enem que é feito completamente online. Um outro jovem que nunca teve um computador em casa, que só utilizou o computador na lan house, que não teve uma aula de informática na escola, ele digita mais lentamente, ele se sente menos seguro diante de um computador. Então me preocupa essa desordem de prioridades que a gente vê em relação ao MEC. Não dá para levar mais um fator que vai aumentar a desigualdade no Enem. E aí, falando um pouquinho sobre a sua segunda pergunta, o Enem que eu sonho, para mim essa é a principal discussão agora, é o Enem que dê conta do século XXI. É um vestibular que olhe não só para um tipo de inteligência, que olhe não só para quem chegou mais longe, mas que ele, por meio de entrevistas, outros tipos de provas, onde você possa falar, eu estudei em escola pública, trabalhei desde pequeno, que ele consiga ver quem correu mais, que ele olhe para esse delta e não só para quem chegou mais longe. Falando agora da pergunta do Eduardo Seto, que mandou pelo Instagram, qual é o calendário diário de um parlamentar? A regra aqui é não ter calendário. É uma coisa muito doida, cada semana que a gente tem é bem diferente, mas tem algumas coisas que se repetem. Eu saio geralmente de São Paulo para Brasília segunda-feira, porque eu acho que é importante eu poder ler os projetos, ler a pauta, me preparar, fazer reuniões. Terça-feira é quando a gente tem sessão no plenário, então a gente vai até as 10, 11, meia-noite, nas discussões, nas votações, etc. Quarta-feira é um dia muito forte das comissões, é quando vocês me veem na comissão de educação, na comissão das mulheres, para dar alguns exemplos. Nesse meio tempo todo, a gente também tem sessão na quarta-feira à noite, mas no meio tempo tem várias audiências, tem várias reuniões com técnicos, consultores, outros parlamentares. A gente tem as visitas da Comex, que é a Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, às secretarias do Ministério. Então, aconteceu quarta-feira passada, deu ter entre as 2 e as 4 da tarde, 6 eventos em que eu deveria participar e falar, e eu passei em todos. Então, é uma coisa bem dinâmica. Quinta-feira é um dia mais de finalização com a equipe, ver projeto, últimas reuniões. Volto para São Paulo no último voo. Sexta-feira é aqui no gabinete de São Paulo, a gente tem um gabinete aberto,
faz mais reuniões, recebe projetos, ouve a população. Sábado, pé na estrada, a gente vai com o gabinete itinerante, com o nosso trailer para levar a formação política, discutir os temas. Domingo, eu vou para missa, almoço, durmo, descanso com a minha família, faço a mala e começo tudo de novo. É bem doido, mas acho que deu para contar um pouquinho para vocês. E a última pergunta é a do Antônio Silva, que mandou pelo Facebook. Vou me engajar politicamente, mas antes gostaria de estudar sobre o assunto, pois acho a área mais importante da humanidade. Por onde posso começar? Antônio, isso aqui me enche de esperança e alegria. Obrigada por querer se engajar. A política não pode ser uma coisa só para alguns sobrenomes ou para alguns loucos. Ela tem que ser uma coisa de todo mundo. Então, algumas dicas. Para mim, faz muita falta a formação política na escola e recomendo que você comece pelo Politize, coloca Politize com Z nas redes sociais, no Google. Tem vários vídeos, textos bacanas. Se você for de São Paulo, tem a Escola do Parlamento aqui na capital, que é super bacana, da Câmara dos Vereadores. E se você quer se engajar e conhecer um pouco dos partidos que existem, conhecer um pouco das lutas que a gente está travando, recomendo movimentos suprapartidários, como é o caso do Acredito, como é o caso do Mapa Educação, e no futuro o PDT está de portas abertas para você também. Acho que é isso. Até mais, pessoal!